Bom, então a gente já falou de medida de segmento e agora a gente vai falar de uma outra ideia que é muito próxima à ideia de medida de segmento, que é a distância entre dois pontos. Vamos ver como é que fica isso aqui no GeoGebra. Bom, vamos pensar. Vamos imaginar então que eu tenho então aqui um ponto A e um ponto B. O que é a distância entre o ponto A e o ponto B, se não a própria medida do segmento AB? Certo? Então, não tem nenhuma novidade quando eu falo de distância entre dois pontos e medida de segmento. A única diferença é que eu estou falando de distância de ponto e medida de segmento. Então, nesse caso, o que a gente quer fazer é encontrar a medida do segmento AB. Né? Mas eu não tenho um segmento, tudo bem. Então, eu vou traçar aqui um segmento AB, só para eu ter ele como referência. Pronto, tá ali. Então, a primeira... voltando na ideia, né? Eu já sei que eu quero medir a minha grandeza é distância ou comprimento, eu preciso então de uma unidade de referência. Então eu vou criar aqui uma unidade de referência. Sim, o GeoGebra tem uma coisa legal aqui que é o seguinte: segmento dado um determinado comprimento. Então ele, quando eu clico aqui e marco um ponto, ele pergunta qual é o comprimento. Então eu vou colocar um, que é a minha unidade de referência. Tá vendo? Olha só que legal. Vou chamar esse segmento aqui de U, né? Como eu tinha feito antes. E então vou usar esse ponto, esse segmento U como referência para medir a distância entre o ponto A e o ponto B. E aí o processo é o mesmo que a gente já tinha feito. Pego o compasso, trago para cá, e aí a gente já tinha feito com a circunferência, a gente viu que é um pouco mais rápido. 2, então 1, 2, 3, 4, 5. Opa, sempre erro. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobrou um pedacinho. Aí vamos ver aqui. E aqui a gente não vai fazer aquele processo de melhorar, de tomar mais uma grandeza, né? Mais uma, desculpa, grandeza não, mais uma aproximação, né? No caso decimal, mas a gente então vai ter, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí então nós vamos considerar aqui 11, eu imagino que deve ser 0,8 ou 0,7. Não, nós vamos considerar 0,8. Então eu vou dizer que a distância do ponto A até o ponto B é de aproximadamente 11,8. Tá? Então, assim, é uma relação muito próxima com a ideia de comprimento, de medida de segmento que a gente já tinha feito na aula anterior. Tá bom? Beleza, gente. Um abraço.